Bora falar sobre lançamento horizontal. O lançamento horizontal, ele pode ser, ele na realidade é um movimento que a gente vai dividir em duas dimensões. Por quê? Veja aqui. Lançamento horizontal é esse aqui que é um corpo. Vai descrever uma trajetória em que ela vai ser parabólica, né? Ela vai ser aqui, ó, curva. E ela vai ser curva por quê? Porque a gente vai ter aqui a gente lançando esse objeto com uma velocidade v horizontal, né, vindo para cá para frente. Mas a ação da gravidade vai fazer com que esse movimento vá para baixo. E a ação da gravidade vai acabar fazendo com que esse movimento vá para baixo, muito para baixo, e acabe chegando no solo em algum momento. E no momento que ele chegar no solo, o movimento vai acabar, ok? Se não existe gravidade, se a gravidade for igual a zero, por exemplo, se a gente lançasse essa bola aqui, ela iria só continuar reta. Reta, 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 até o infinito e além. Como tem a ação da gravidade aqui, ela vai para baixo, ok? Hoje você vai ver as relações que a gente pode fazer disso aqui de lançamento horizontal e principalmente como resolver uma questão de lançamento horizontal. Então, bora lá. Vindo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente vai começar primeiramente escrevendo aqui, né, as fórmulas. As fórmulas do lançamento horizontal, elas são as do MRU e do MRUV. Para quem não lembra, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, movimento constante, movimento uniforme e movimento que ele é variável, ele tem uma mudança ali da velocidade por conta da aceleração. A gente vai ter o seguinte: o MRU vai ser para o eixo X, para o lado. Já o MRUV, ele vai ser para o Y, ele vai ser para o movimento que acontece em pé. Como assim em pé? Vai ter um movimento nesse lançamento horizontal que acontece ao mesmo tempo, para cá e para cá, e ele vai continuar isso. Essa ação de dois vetores diferentes vai acabar resultando no que? Na formação de um vetor resultante na diagonal. Ok? E por conta disso, a gente pode analisar o nosso movimento dessas duas formas. E a gente tem dois resultados diretos dessas duas pressões, dessas duas forças, que é o seguinte: a altura que esse movimento, esse lançamento horizontal vai ter, vai ser totalmente relacionada ao movimento vertical. Já o alcance que esse movimento vai ter vai ser totalmente relacionado à velocidade vertical ou horizontal, ok? Então aqui é alcance e aqui é altura. Então o alcance vai ser Vx, vai ser x e a altura vai ser y, ok? Isso aqui é importante para as fórmulas, então vamos aqui. A fórmula do eixo x vai ser só uma, que vai ser a fórmula do alcance, que vai ser a do sorvete do movimento uniforme, que é espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só que agora é diferente, porque o alcance inicial ele geralmente vai ser zero, a não ser que lhe seja dada a informação na questão de que não é zero, que é diferente de zero. Mas a gente vai assumir que é zero porque é quase que 100% certeza de absoluta que vai ser zero. O espaço final não vai ser qualquer espaço final, ele vai ter um nome, ele vai ser o alcance, o Azinho. O Azão, na realidade, ok? O Azão. Essa velocidade não vai ser qualquer velocidade, vai ser a velocidade de x. E o tempo vai ser o tempo normal. Já vindo aqui para o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai ter três fórmulas, que vão ser as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, que é do movimento acelerado, ok? Ok? Que é a do velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A gente também tem a do sorvetão, né? Que é S0 mais V0 t mais aceleração vezes o tempo quadrado dividido por 2. E a gente ainda vai ter uma outra que vai ser de Torricelli, que vai ser velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes delta S, tá bom? A gente ainda vai fazer essa mudança aqui, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui em cima. A gente ainda vai fazer uma troca aqui. Por quê? Porque a gente já viu aqui em cima, tá bom? Aqui, ó, você viu que velocidade não vai ser qualquer velocidade, vai ser velocidade do eixo vertical, porque a gente está analisando verticalmente. Velocidade inicial vertical vai ser a velocidade inicial vai ser velocidade inicial vertical.
A aceleração não é qualquer aceleração, é a aceleração da gravidade. O espaço final não vai ser qualquer espaço, ele vai ser a altura. O espaço inicial, ele não vai ser qualquer espaço, ele vai ser o espaço inicial, ou vai ser a altura inicial. A velocidade inicial não vai ser qualquer velocidade inicial, vai ser a velocidade inicial vertical. A aceleração não vai ser qualquer aceleração, vai ser a gravidade. O sinal é menos porque a gente está fazendo um movimento que ele está indo para baixo. Nesse caso, para baixo. Pode ser mais ou menos, depende da orientação do movimento, tá bom? Aí a gente tem o tempo continua. Velocidade aqui, velocidade inicial, ou velocidade final do, do eixo vertical. Aqui também é vertical. Aqui não é a aceleração qualquer, é a aceleração da gravidade. Aqui não é delta S, aqui é delta H. E essas são as mudanças que você faz aqui. Deixa eu só botar mais para que eu ache mais bonitinho. E basicamente é isso, tá bom? É isso aqui. É isso aqui para movimento, para lançamento horizontal. Não é complexo. O que é complexo é você saber qual fórmula utilizar no momento certo e como interpretar uma questão, que é o que a gente vai fazer nesse exato momento. Então vamos aqui. Uma questãozinha bem tranquila. Um corpo é lançado horizontalmente e ele descreve um alcance de 10 metros com velocidade inicial de 5 metros por segundo, assumindo também que a gravidade ela é igual a 10 metros por segundo quadrado. Ele quer saber pra gente qual que é a diferença da altura com o tempo. Vamos aqui. A gente vai lembrar primeiramente que o alcance, ele é o primeiramente a gente vai fazer a análise aqui. A gente vai ter o movimento na horizontal, aqui, e o movimento na vertical. Bora aqui. O movimento horizontal vai ser o alcance, que ele já falou pra gente que é 10. Ele falou pra gente que é 10, então eu vou botar aqui que o espaço novo foi o alcance. Ele falou pra gente também aqui que a velocidade inicial é 5 metros por segundo. A gente sabe que a velocidade inicial de um lançamento horizontal sempre vai ser a velocidade inicial de um lançamento horizontal sempre vai ser a velocidade horizontal. Como assim? Esse movimento só vai começar porque a gente vai aplicar uma velocidade aqui na horizontal. Só a partir do começo que a velocidade vai ser alterada, que a gente vai ter uma ação da velocidade horizontal, da velocidade vertical. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade inicial é igual à velocidade do eixo horizontal e que a velocidade inicial y é igual a zero, ok? Porque não tem isso aqui, esse movimento não começa por causa dessa daqui, ela começa por causa dessa daqui. E essa daqui só começa depois do movimento de fato. Então, é, você nas fórmulas vai substituir v0y por zero e vai substituir v0 por vx, ou vai falar que vx é v0 e por aí vai. Então vamos aqui, a velocidade inicial é 5, então a gente vai botar aqui 5, 5t. Isso então quer dizer que o tempo é igual a 2. Sabendo que o tempo é igual a 2, a gente vai para o próximo. Próximo que? Para descobrir a altura. A altura, a gente vai ter uma segunda fórmula, que vai ser a fórmula do espaço do movimento retilíneo uniformemente variado. Vai ser no caso que a altura é igual. A gente sabe que a altura aqui vai ser zero. A altura foi dada como zero. A altura já é entendida como zero porque ele não foi dado em outro referencial. A altura é zero. A velocidade inicial vertical sempre vai ser zero. Então aqui vai ser zero vezes o tempo, que é vezes 2, menos mais, no caso, porque aqui está descendo, né? Então é a favor da gravidade, mais a gravidade, que foi dada como 10, o tempo ao quadrado, que é 2 elevado a 2, e 2 aqui. Isso aqui vai virar 4, que depois vai virar 2, porque a gente vai simplificar com 2 aqui de baixo, e vai dar 10 vezes 2, que vai dar então que a altura foi de 20 metros. Então aqui vai ser 20 metros. A resposta vai ser o que então? A altura menos o tempo, que vai ser igual a 18. Então, a resposta aqui é 18 dessa questão, tá bom? Isso aqui foi só uma demonstração básica de como que você resolve uma questão. A questão poderia pedir de outra forma, ela poderia dar um texto enorme. É só você ler, você lembrar disso daqui, que você vai conseguir acertar. Questões de lançamento horizontal são bem fáceis. O que dificulta um pouquinho mais são as questões de lançamento oblíquo que a gente vai ver agora. Bem, o lançamento oblíquo, eu gosto de falar que ele é o irmão inteligente do lançamento horizontal. Porque no lançamento horizontal a gente não teve que fazer nenhuma mudança tão louca, a gente só mudou o nome de algumas coisinhas porque nesse movimento existe mais informações, existem mais propriedades, mais características, acontecem mais coisas. No lançamento oblíquo, a gente não vai estar só mudando o nome das coisas, a gente vai estar mudando a fórmula de algumas coisas. Sabe como, por exemplo, se eu escrevo A mais B igual a C? Se tiver uma coisa escrita, por exemplo, C vezes B dividido por
2. É a mesma coisa que eu escrever A mais B vezes B dividido por 2. Sabe isso aqui? Porque C é isso aqui. Então eu posso substituir. A mesma coisa vai acontecer no lançamento oblíquo. A gente vai fazer aqui primeiro, né, uma equivalência ali da velocidade com as suas componentes vertical e horizontal. A gente vai substituir isso nas fórmulas, ok? E depois vai pegar a fórmula de uma coisa para botar em outra coisa. Mas vamos aqui, primeiramente, o que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, ele é a verdadeira parábola, tá bom? Que é uma curva, basicamente um arco, tá bom? Aqui, deixa eu fazer um arco mais bonitinho, né? Pelo menos. Eita, falei que é mais bonitinho, isso é mais feio. Mais uma vez só, porque isso aí agora é o que é. Tá bom, é isso. E aí a gente vai ter aqui algumas coisas que vão ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ter um arco que vai acontecer, um movimento que vai acontecer identicamente nos dois lados. Um aqui desse lado e um desse outro lado aqui. É idêntico, só que é o oposto. Aqui está subindo, aqui é descendo. Esse movimento aqui, ele vai ter um meio que ele vai parar a bola, no caso, na velocidade vertical. Então a velocidade vertical aqui vai ser zero. Lembrando que é só a vertical, ok? A horizontal vai continuar aqui, velocidade zero, mas x diferente de zero. E aí a gente vai ter principalmente o que é o mais importante, que é aqui nesse comecinho aqui. Porque vai ser um movimento que vai ter aqui a trajetória e vai ter uma base. Essa base, ela vai formar com esse ângulo, essa trajetória aqui, vai formar um ângulo, que a gente vai chamar de ângulo de lançamento. Esse ângulo de lançamento a gente vai poder fazer aqui uma relação, o quê? Porque a gente vai ter um vetor diagonal aqui, um vetor diagonal, e a gente vai ter os seus vetores que o compõem, que vai ser um vetor aqui vertical e um vetor horizontal com um vetorzinho aqui, com um ângulozinho aqui. Aqui é v, aqui é vy e aqui é v0, ou aqui é vx. No caso aqui é a velocidade final, mas eu vou só fazer assim. A gente vai ter o seguinte, então. V hipotenusa, Vy e Vx, catetos. Vamos aqui. Vx. Vx é o quê? Opa, quer dizer, qual que é o seno desse ângulo? Seno de θ. Ele vai ser o quê? O cateto oposto dividido pelo adjacente, que vai dar Vy dividido por V. E aí você vai reescrever isso, que vai virar Vy vezes V vezes o seno de θ. E você vai fazer a mesma coisa com Vx. Vx, no caso, vai ser no caso, o cosseno de θ vai ser Vx dividido por V, que vai dar Vx é igual a V vezes o cosseno de θ. Isso daqui. Lembrando que pode mudar, porque se eu fizesse, no caso, é, se eu mudar o ângulo de observação, tá bom, desse daqui para o outro, que vai ser o que eu vou mostrar agora, por exemplo, se tiver aqui, for aqui que eu estou observando, ó, por exemplo, aí vai ser diferente, porque o x vai ser o seno e o y vai ser o cosseno. Então você precisa saber essa noçãozinha aqui de trigonometria, tá bom? E aí o que você precisa de fato decorar, né, você precisa internalizar é isso daqui. É esse. Opa, é esse aqui e esse daqui, ó. Tá bom? São os que você precisa de fato internalizar. Porque a gente vai fazer uma troquinha dele aqui nas fórmulas que eu vou mostrar agora, ok? Bem, então vamos aqui. A fórmula que a gente vai primeiro analisar vai ser a do movimento horizontal, que vai ser S igual a S0 mais V vezes o T. Preciso nem falar para vocês aqui que eu vou ignorar esse S0 porque eu vou já assumir que ele é igual a zero. Mas, entretanto, todavia, se a sua questão ela indicar que existe sim um referencial, né? Existe uma posição ali para o alcance inicial, então você escreve. Eu vou substituir isso aqui pelas palavrinhas de fato que necessitam ser escritas. E eu vou ter uma característica aqui do lançamento oblíquo, que é o seguinte. A gente vai ter um período de subida e um período de descida. A gente vai ter um tempo de subida e um tempo de descida. Sempre que eu escrever tempo total aqui, é me referindo à soma do tempo de subida do tempo de descida, ok? Então vamos aqui. Então,
o alcance vai ser igual a isso daqui. Entretanto, a gente também pode escrever que o alcance ele é igual a Vx, que é V vezes o cosseno de θ vezes o tempo total. E se você já achou essa partezinha aqui chata, não se preocupa, porque ela vai piorar. Porque a equivalência do tempo total é chata. Então vamos aqui. Pro movimento vertical, a gente vai ter as mesmas que a gente fez, que vai ser o quê? Vy é igual a v0y mais ou menos metade vezes t. No caso aqui eu estou escrevendo mais ou menos, porque se for na subida, a gravidade vai ser negativa, porque o movimento ele está contra. E se for descendo, vai ser positiva, porque a gravidade está a favor do movimento, ok? Além disso, eu tenho outra coisinha aqui para explicar para vocês que é, você vê que essa segunda parte aqui, ó, se você analisar ela, você vai ver que ela é um lançamento horizontal também. Então aqui a velocidade vertical é zero, a velocidade vertical inicial aqui é zero. Só que a gente só pode assumir isso para descida, tá bom? Se você falar que na subida ela não é mentira, porque você pode até ver aqui, ó, que ele sobe no começo. E se ele sobe no começo, é claro que ele então também vai ter uma velocidade inicial vertical. Então a velocidade vertical, a velocidade inicial vertical pode existir se for na subida. Se for na subida. Bom, nós vamos focar em outra coisa agora, que é na equivalência. A gente vai ter a próxima que vai ser a do sorvetão, que eu vou até dar um espaçozinho maior aqui para escrever ela, porque ela é chata, tá bom? A substituição que a gente vai fazer é chata, ok? É igual a S0 mais V0 y tempo quadrado. Troca esse negócio aqui por H. V0y aqui continua. E aí a gente vai fazer a seguinte coisa, ok? H0 cancela, vai dar zero. A gente pega isso daqui, volta pra cá. Agora fazer pelo tempo de descida. Na descida, isso daqui tudo não vai existir. Então a gente vai ter aqui a altura igual ao tempo. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai trocar tudo de lugar. Como assim? A gente vai fazer uma troca total aqui para descobrir só o tempo, para fazer uma equivalência só do tempo. Que vai ser o seguinte, o tempo ao quadrado vai ser igual, deixa aqui, g vezes o tempo ao quadrado igual a 2h, tempo ao quadrado igual a 2h dividido pela gravidade. Tempo de descida é igual a raiz de 2h dividido pela gravidade, tá bom? E tempo total é igual a 2 vezes a raiz de 2h dividido por g. E aí, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui lindamente e vai pegar tudo isso daqui e vai botar aqui. Também é uma equivalência. Mas não se preocupa, não se preocupa, porque tem como piorar. Porque eu vou te mostrar agora como que tem que piorar, tá bom? Você vai vir aqui nesse primeiro que a gente fez, ok? E a gente vai fazer uma equivalência aqui, tá bom? A gente vai ter o seguinte, ó, V0y. Aqui no caso, eu vou estar analisando como se fosse de descida. Então aqui o tempo vai ser de descida, ok? V0y vai ser zero, tá bom? Então Vy fica aqui. Vy é V vezes o seno de θ. A gravidade, eu vou escrever como G, vezes o tempo de descida. Tempo de descida é igual a V seno de θ dividido pela gravidade. O dobro disso daqui também vai ser igual ao tempo de descida. Porque esse tempo de descida vezes 2 é o tempo total, então isso quer dizer que o tempo total também vai ser igual ao dobro disso daqui, que vai dar 2v seno de θ dividido pela gravidade. Então o tempo total pode ser tanto isso daqui, quanto Vx vezes v vezes 2, 2v seno de θ dividido pela gravidade.
também pode ser, portanto, porém, todavia, outra coisa. Porque esse Vx, ele também, gente, pode ser o quê? V vezes cosseno de θ. Então a gente vai ter o quê? V vezes cosseno de θ 2 vezes isso aqui. Que pode ser também, então, no final, V. Isso vai ser 2 vezes V cosseno de θ vezes V seno de θ dividido pela gravidade. Também pode ser isso daqui. E a partir disso a gente ainda pode fazer uma terceira relação. Sim, uma terceira relação. Porque não basta, ok? Que é o que? Olha, preste atenção, tá bom? Alcance, vou escrever até em azul só para dar mais destaque ainda. Olha só, alcance é igual a v0 ao quadrado vezes seno 2θ dividido aqui pela gravidade. E aí você, aí você perde ali, né? Você perde. Como assim? É por causa que existe uma coisinha aqui na trigonometria que 2 seno θ vezes cosseno de θ é igual a seno 2 de θ. E quando eu falo 2 de θ é porque, tipo, se o ângulo for 30, você vai fazer o seno de 60, ok? E não que você vai dobrar o seno de 30. É importante lembrar disso daqui. Então, você pega isso daqui, você bota aqui, você pega o que você viu, né? Que tem velocidade e velocidade se multiplicando, e você deixa ao quadrado, a gravidade fica aqui embaixo. E é isso, perfeito, maravilhoso, né? Como todo mundo gosta. É difícil? É, é difícil. Mas é a vida, não tem muita coisa que você possa fazer, né? Além disso, existem outras variações que podem ser feitas, sim, mas essas aqui são as mais importantes. Isso aqui foi só para terminar e falar o seguinte, que a velocidade, que o lançamento oblíquo ele é muito mais sobre você interpretar corretamente uma questão e fazer a substituição correta, do que de fato de você decorar tudo. Porque se você decora tudo, você não vai saber quando utilizar e você nem vai entender por que chegou em certa coisa. Então aqui eu vou só escrever, gente, como que fica todas as formas mais importantes, ok? Que é a do alcance, que é igual a v0 ao quadrado vezes 2θ dividido pela gravidade. A gente também tem aqui a da altura, que é a partir de Torricelli. Eu já vou escrever normal para vocês aqui como que fica no final, que vai ser... No caso eu vou escrever... Não vou começar pela derivação mesmo aqui, ó. Menos 2h. E aí você vai isolar o h, isso aqui vai resultar no que? Em h igual a... vai ser v0 y2 dividido por 2g. Vai ser isso aqui. E basicamente essas aqui são as mais importantes, tá bom? Dar o print, fazer questão, e é isso. Tchau. O movimento circular uniforme, ele tem uma característica fundamental dele, que é o fato de que ele ocorre ao redor de uma circunferência. Então, eu vou desenhar uma circunferência aqui para vocês. E aqui você vê que ele acontece aqui em torno de uma circunferência. Aí vai ter um corpinho que ele vai descrever um movimento aqui, ó, em torno dessa circunferência, em torno desse raio aqui, desse centro aqui. Quando a gente fala que ele é uniforme, a gente está falando de uma coisa específica, que é o quê? O módulo da velocidade. Porque direção e sentido vão ser alterados. Como assim? Se aqui for 5 metros por segundo, a gente sabe que em todos os pontos desse círculo aqui vai ser 5, aqui vai ser 5 e tudo mais, todos os pontos vai ter o mesmo valor, vai ser 5 metros por segundo. Mas a direção e sentido podem alterar. Como assim? A gente sabe que se estiver seguindo o sentido ao horário, ele vai sempre fazer esse movimento daqui, ó. Eu estou fazendo aqui uma setinha para indicar, né? Eu estou fazendo os vetores. A gente vai ter um vetor aqui que vai ser para nessa direção e para esse sentido. Aí depois vai para essa direção e para esse sentido. Então você vê que a direção e o sentido mudam, mas a intensidade não muda, ela permanece a mesma.
Dentro do movimento circular uniforme, a gente tem duas formas de analisar o movimento: por meio da variação de ângulo que acontece ou por meio da variação de espaço. Como assim variação de ângulo e variação de espaço? Eu posso falar tanto que a gente se moveu 30 graus, por exemplo, se aqui for 30, por exemplo, eu vim daqui para cá, eu posso falar que eu me movi 30 graus dessa circunferência, mas eu também poderia falar que eu me movi daqui para cá, no caso falando da própria circunferência em si, aqui foi 30 metros. Então eu poderia tanto falar que eu me desloquei por meio de graus e por meio de metros. Além disso, no movimento circular uniforme, a gente tem algumas novas coisinhas, umas novas fórmulas, umas novas coisas e tudo mais, que eu vou entrar em detalhes agora. Bora lá. Primeiramente, a gente tem o tempo. No tempo, a gente vai ter o período, que é representado por uma letra T maiúscula. Então, aqui eu vou escrever período. E a frequência, que é representado por um F, que é a frequência. Talvez você já saiba a definição de cada um. Período é o tempo que leva, é o tempo que leva para você realizar um ciclo. Um ciclo, no caso, um giro em torno dessa circunferência. Então, se eu, por exemplo, fiz um giro e demorei 3 segundos, o meu período é igual a 3. Ela segue uma fórmula, que é o quê? Ela é o quanto de tempo você demorou para fazer tudo e o número de ciclos. Por exemplo, eu fiz em, em 9 segundos 3 ciclos. Isso quer dizer que cada ciclo demorou 3 segundos, ou seja, é o número de eventos, ou é o número de segundos dividido pelo número de ciclos que teve. Já a frequência é o oposto, é quantos eventos acontecem em um segundo. Então, é o número de eventos dividido pelo número de segundos. Se aconteceram 3 eventos em 9 segundos, isso quer dizer que o quê? Em um segundo aconteceram 0, no caso aqui vai dar 0 e pontos eventos, por causa que quer dizer que em um segundo não deu tantos eventos. Mas a frequência é basicamente isso. A frequência pode ser medida em duas medidas, que é Hertz e RPM. O Hertz é quantos acontecimentos por segundo, já o RPM é por minuto. Então, o RPM é igual a 60 vezes o Hertz, ok? Uma coisa interessante que a gente tem aqui é analisar que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Quando a gente está tratando, e a gente vai tratar muito para uma volta ou um ciclo só, fazendo análise de uma volta, a gente vê que o número de vezes que deu o ciclo aqui é 1. Então a gente já pode substituir. Aqui eu posso ignorar e eu chego na seguinte resposta aqui. O período é igual a 1 sobre a frequência. Ok? Isso aqui só vale para quando a gente está falando de uma volta que está acontecendo. Se você for querer incluir mais voltas, isso aqui não vale, ok? Mas é basicamente isso. Isso aqui é importante para uma coisa, porque a gente vai estar substituindo o, a frequência onde tem período e onde tem período tem frequência. Basicamente o que vai acontecer é o seguinte: onde a frequência tiver, onde por exemplo o período estiver dividindo, a frequência também pode ser aplicada multiplicando. Onde a frequência está multiplicando, o período pode ser colocado dividindo. Onde o período está multiplicando, a frequência pode ser colocada dividindo e por aí vai. A gente ainda tem a análise agora do ângulo, porque o ângulo aqui vai ser diferente. Você que está fazendo geometria já deve estar acostumado com o ângulo sendo medido de 0 a 360 graus. 0 graus sendo nenhum grau e 360 graus sendo uma volta, sendo o grau completo aqui, em torno de uma circunferência completa. Só que a gente utiliza na física uma outra medida, no caso, a medida de fato, porque grau é só uma comparação. A medida de fato que a gente vai estar utilizando aqui é o radiano. Sigla rad. Letrinha π. Letrinha π. Tanto que aquela fórmula que é 2π vezes o raio para medir a circunferência, nessa fórmula aqui, o que faz ter o caráter de círculo, de circunferência, é o π, porque ele indica ângulo. No caso, a gente tem aqui o π e 1π é igual a 180 graus e 2π é igual a 360. Para você converter, é só você fazer o seguinte, que π é igual a 180, e aí você vai escrever o grau que você quer, por exemplo, eu quero 30, aí x, aí você faz uma regra de 3 que é bem simples, ok?
Entrando na questão do radiano, a gente utiliza isso na física, como eu já falei, por causa que radiano é de fato a medida. Grau é só uma comparação com algo, que no caso aqui é o círculo completo, ok? Só para justificar a existência dessa medida linda, maravilhosa que a gente ama muito. Então agora a gente vai para as fórmulas de fato. Eu já falei para você aqui no comecinho, faz um tempinho já, que a gente pode analisar esse movimento de duas formas, pela variação do ângulo e pela variação do espaço. Vamos começar pelo ângulo porque ele é o mais de boa. A variação do ângulo é dada por uma letrinha que vai ser basicamente um W. Tem um nome específico, mas eu vou falar W porque é muito mais fácil. Essa aqui é a velocidade angular. É basicamente quantos ângulos eu estou alterando por segundo. E ele vai ser dado por 2π dividido por S. Ok? É essa medida mesmo. Tá bom? 2π dividido por S. A gente ainda tem uma outra variação, né? Porque esse S, no caso aqui, gente, é o tempo período, tá bom? Eu escrevi S só no por impulso, mas é T, tá bom? É o T grande aqui, ó. É o período. Ele ainda tem uma outra variação que, como eu falei para você, a frequência e o período sempre estão sendo alterados, que vai ser então 2π vezes a frequência. Por que que a frequência está multiplicando? Porque o período, porque o período é a frequência, é o inverso da frequência, e por aí vai. Então, aqui está dividindo, a gente pode botar multiplicando, ok? Eu basicamente troquei o t, tirei o t e botei 1 sobre f, só que ao contrário, tá bom? Porque aqui está dividindo, está embaixo. No caso aqui é 1 sobre t, e se 1 sobre t a gente está falando que é frequência só normal. Então por isso que eu botei aqui multiplicando, tá bom? Agora a gente vai para a variação do espaço, que a variação do espaço é bem de boa, gente. A variação do espaço, nosso delta S, variação do nosso espaçozinho maravilhoso, lindinho, vai ser o quê? Vai ser a velocidade angular vezes o raio. Simples. Alright? Ok? Ó, simples, simples, simples. A minha velocidade normal, né? Ela vai ser isso aqui. Pronto, essa é a velocidade normal. Essa é a velocidade normal. Só que eu posso pegar isso daqui e botar aqui em vez de W, ou eu posso pegar isso daqui e botar em vez de W, que é o que vai acontecer na realidade. A questão não vai te dar quanto que é W, ela vai te dar quanto que é a frequência e ela vai te dar quanto que é o raio. Aí você vai ter que vir manualmente, escrever 2π, a frequência que foi dada e o raio. E aí você vai saber, ok? Ela não vai te dar a velocidade angular direto, ela vai te dar isso daqui ou isso daqui e pronto. E às vezes a questão vai até te dar só o período e o raio e vai querer que você faça com a frequência, por exemplo, tá bom? Então tem que ficar sabido disso aqui. Além, só para mostrar isso aqui da transversão, sabendo que t é igual a 1f, se o período for igual a 30, isso quer dizer que a frequência é igual a 1 sobre 30, ok? Só para você saber. Isso aqui para uma volta, tá bom? Agora que eu falei desses dois, a gente pode ir para o próximo, que é a aceleração. Como assim aceleração, seu movimento uniforme? Lembra que eu falei que sua intensidade vai se manter de fato do mesmo jeito? A aceleração que a gente está tratando aqui no movimento circular, ela não é a aceleração tangencial, que é a aceleração que a gente está acostumado, tá bom? É uma aceleração chamada aceleração centrípeta. Ela funciona como? Ela é uma aceleraçãozinha que ela sempre está apontando para o centro da circunferência. Ela forma um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular ao vetor da velocidade, que é tangencial à circunferência, e ela então também sempre vai ter o mesmo valor. E a aceleração centrípeta, ela é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a gente ainda pode modificar essa velocidade por WR ao quadrado ou ainda por 2πf raio ao quadrado, entendeu? Então, é isso daqui. E são literalmente essas três fórmulas que você utiliza no movimento circular. Agora a gente vai para a transmissão de movimento, tá bom? O que é transmissão de movimento? A gente tem, por exemplo, aqui uma engrenagem maior, que eu vou chamar de engrenagem A, e uma engrenagemzinha pequena, uma engrenagem filha, ela é a engrenagem B. E elas estão juntas aqui por uma corrente inextensível, tá bom? E ela gira. Se a corrente B gira para cá, isso quer dizer que a corrente A também vai girar para cá. As duas têm que girar na mesma velocidade.
Por quê? Porque senão ela vai acabar se desembolando aqui, vai acabar indo para frente, outra vai para trás, vai se quebrar tudo. Tem que estar na mesma velocidade. A mesma velocidade que elas vão estar tendo, tá bom? É a velocidade linear, tá bom? Que é essa velocidade daqui, ok? Elas têm que ter uma alteração aqui do espaço igual, tá bom? Então, se por exemplo, essa daqui está girando e essa daqui está girando, essa daqui vai girar e essa daqui vai ter que girar a mesma quantidade de espaço nos dois. Isso vai chegar na conclusão, então, de que a velocidade de A é igual à velocidade de B, tá bom? Que é a mesma coisa que falar que a velocidade, tá bom? Ainda posso escrever como W vezes R é igual a W vezes R aqui. Tudo bem? Ah, bem, bora para o próximo. A gente ainda pode ter uma segunda situação, que é quando você tem uma engrenagemzinha aqui, ou um círculo, uma polia, sei lá, e vai ter uma outra maior aqui em cima, né? E elas estão ligadas ao mesmo eixo, ou seja, elas estão ligadas à mesma base que vai girar. Se elas estão ligadas à mesma base que vai girar, isso quer dizer que a variação de ângulo delas vai ser idêntica. Então, nessa situação aqui, a velocidade angular é igual a velocidade angular das duas é igual. Ou você pode ainda escrever como V dividido por raio é igual a V dividido por raio delas aqui, ok? A gente ainda tem outro exemplo, mas não é em relação a velocidades aqui, é só em relação de movimento, que é o seguinte: você vai ter uma engrenagem aqui que gira e vai ter uma outra aqui que vai estar em contato com ela. E aí, se por exemplo elas estão em mesmo contato, essa que gira para cá e essa aqui está girando para cá, essa daqui vai girar para cá. E se vai tiver uma outra, por exemplo, aqui do outro lado, essa daqui que está mexendo para cá vai se mexer para cá e essa daqui vai se mexer para cá também, ok? É só para relembrar mesmo isso daqui, porque já deve ser sabido isso daqui. E esse é o movimento circular uniforme. Ele é bem fácil, é só fazer questão sabendo de tudo. Essas aqui são todas as fórmulas que você precisa utilizar de fato. Vou aplicar no quadrado. É isso.